Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do material que está aqui na mesa, certo? Então vou falar um pouquinho de mosquetão. Então antigamente esse aqui ele era chamado de mosquetão mãe pela capacidade de abertura da porta dele, a distância entre a base superior e o gatilho, né? O tipo de sistema de travamento dele é um sistema twist lock, né? Porém você ainda tem que elevar ele para destravar. Isso aí garante uma segurança muito maior, porque normalmente é comum a corda passar com o peso e ela produzir um giro. Então até o sistema de travamento twist lock é muito comum a corda abrir para entrar e a corda abrir para sair, né? Então se a gente for analisar as forças aplicadas aqui, nesse sentido, você vai ver que existe uma pequena distância entre a coluna, a espinha, né, de onde a força é aplicada. Isso reduz um pouco a resistência do mosquetão, porque aumenta o braço de alavanca, o momento de força a partir desse eixo aqui. É um mosquetão excelente para você poder fazer, colocar outros mosquetões ali, ou quando a mosquetonagem ela precisa ser com uma mão só, mais rápido. Não nesse caso, porque esse sistema de travamento ele não é tão fácil, né? Mas ainda assim melhora a prática da mosquetonagem quando eu tenho que colocar vários equipamentos nele, né? Aí eu tenho um sistema, aí aqui eu tenho um mosquetão oval. Ele é um mosquetão oval da Petzl, né? Tem um nome ele, a Petzl chama ele de OK, né? Então se você reparar, de todos os mosquetões ovais, de todos os mosquetões, o mosquetão oval é o que possui o maior braço de alavanca, né, dos dois lados. Por quê? Porque ele não tem uma forma parecida com um D, né? Você vê que eu tenho um momento aqui, eu tenho um momento lá, né? Então o mosquetão oval ele é utilizado principalmente para estruturas que demandam um paralelismo, né, nela. Ou seja, eu tenho aqui uma lâmina, aqui eu tenho outra lâmina, e essas lâminas são paralelas. Se eu colocar ela no mosquetão mãe, no mosquetão que seja assimétrico de qualquer forma, você vai ver que primeiro, aqui o sistema já está trabalhando desarmonizado, né? Teria que ser assim, mas não tem jeito. E a outra coisa é que quando eu vou fazer a mosquetonagem para girar, você vai ver que inviabiliza. Então assim, atrapalha a mosquetonagem. Já no mosquetão oval, né, esse também é o mesmo sistema, tá? É um sistema twist lock, só que eu ainda tenho que elevar essa trava. Se você olhar no mosquetão oval, você vê, né, que você tem a distribuição correta das cargas e a uniformidade das estruturas. Bem como, se eu falar para vocês dessa polia, né? Antigamente o nome dela era Tandem, é uma polia da Petzl, né? Mas na verdade é uma polia dupla em linha. Então você vai ver aqui, ó, ela demanda um paralelismo na estrutura, né? Em qualquer uma delas. Então eu só vou poder estar utilizando o mosquetão oval, né? Com um travamento, qualquer tipo de travamento. De preferência um travamento automático. Aí aqui, já que eu comecei a falar de polia, né? Então na verdade polia vai ser o sistema. Eu vou poder falar da roldana, que é essa estrutura, nesse caso aqui possui rolamentos, né? Essa polia ela tem algumas características, né? Primeiro, por eu poder utilizar a corda nas duas juntas, significa que eu tenho um raio de polia maior. Isso reduz, ou isso vai reduzir o esforço que eu vou fazer, ou aumenta, né, a minha vantagem mecânica sobre ela. Ela tem uma outra característica. Eu posso utilizar ela num sistema de cabo aéreo, que ela não vai angular muito a minha corda. No sistema de cabo aéreo, quando você usa uma polia simples, né, ela acaba angulando muito a corda. E outra coisa, ela não tem estabilidade no deslocamento dela. Isso atrapalha bastante o deslocamento num sistema de cabo aéreo ou num sistema de tirolesa, né? Tá? Essa é uma polia, ela demanda isso também. Então aqui eu já vou ter uma outra polia, ela tem um raio maior, né? Esse raio maior vai conferir aí uma resistência menor na tração, uma vantagem mecânica maior, né? Então isso tudo aí vai variar de acordo com a posição da minha ancoragem e com o que eu vou ter que içar para eu fazer
a escolha do sistema de multiplicação de força, de que tipo de polia que eu vou colocar ali. Além, é claro, de que eu vou ter que levar em conta a carga de ruptura de cada polia, né? Que a gente vai ver que elas são diferentes, né? Essa aqui nem é. Uma outra coisa muito importante quando eu falar de polia é que eu tenho que saber se eu vou estar trabalhando com cabo de aço ou se eu vou estar trabalhando com cordas. Em ambos os casos eu vou ter que saber qual é o diâmetro desse cabo, dessa corda, e você vai ver que você tem a variação admitida aqui, ó, de 7 a 13 milímetros. Né? Essa é uma polia para corda. Né? Eu tenho a polia para cabo de aço. A Petzl, ela coloca em prata normalmente, né? E eu possuo polias que trabalham nos dois também, que tem a dupla função, a função de cabo de aço e de corda. Mais tarde a gente vai falar do sistema de multiplicação de força, né? Aí aqui, ainda falando de polia, eu tenho essa polia aqui da Petzl, que ela é muito interessante. Aqui. Abriu o creme pelo amarelo ali, ó. Isso. Ela tem um sistema autoblocante, ó. Como do shunt, como do crawl, como do ascensor. Ela tem um sistema autoblocante, né? E esse sistema autoblocante, eu posso ativar ele ou eu posso desativar ele. Então, quando eu passar a corda aqui e eu colocar lá, eu vou ter um sistema de tração unidirecional. Ou seja, eu puxei, ele não vai retornar. O que é muito importante, porque em qualquer procedimento que a gente faça profissionalmente, eu gosto muito de comparar o trabalhador em altura e o resgatista ao piloto do avião. Porque o piloto do avião, ele não pode cometer erro, ele não tem o direito de cometer erro. Se ele cometer o erro, várias pessoas vão morrer. Aqui é exatamente igual. Então a gente tem que ter uma metodologia que tenha um sistema que, mesmo que eu entre em inconsciência, mesmo que eu passe por um mal súbito, mesmo que eu tenha qualquer outro tipo de síncope, uma crise convulsiva ou qualquer coisa, o meu sistema, ele tem que acionar automaticamente. Então eu estou lá puxando um companheiro, ou içando uma carga pesada, e de repente eu tive uma hipotensão arterial grave e apaguei, entrei em consciência, pum, soltei o sistema tem que travar automaticamente. Ele não pode depender da minha presença para ele funcionar. E aqui nesse caso, eu vou ter isso. Não que eu não possa fazer isso, posso fazer isso também com um ascensor, por exemplo, ou eu posso fazer isso com um shunt, né? Como já está aqui, esse é o crawl. Com o crawl, que já está aqui, eu consigo montar um sistema autoblocante com as polias de uma outra maneira, de várias maneiras. Aí ainda, uma outra peça que ela é muito importante é o distorcedor. Né? Principalmente quando eu trabalho com muitas cordas, né? Um sistema de 3x1, um sistema de 5x1, um sistema maior de amplificação de força ou de redução de resistência, né? Então, assim, é muito importante que eu utilize. Por quê? Porque as cordas trançam, principalmente se é muito alto esse sistema, se ele está com muita corda, né? O que acontece é que as cordas cruzam. Quando as cordas cruzam, elas começam a atritar uma entre as outras e elas oferecem uma resistência muito grande para o sistema, né? E aí, com o distorcedor, o que eu faço? Eu reorganizo todas essas cordas. Lembrando que é muito importante que eu tenha um sistema que evite que esse giro seja eterno, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, um cordelete com Prusik, né? E colocar ele aqui. Eu posso colocar uma fita, eu posso colocar uma costura maior, enfim, de forma assim que permita assim que eu tenha um giro para organizar essas cordas, mas que isso não gire eternamente para evitar qualquer tipo de acidente. Retornando aqui para os mosquetões, aqui eu tenho um mosquetão em D assimétrico, então ele tem o formato do D. Você vê que a base inferior dele ela é menor do que a base superior. Então, qual é a principal característica dele? Né? Você vai ver que uma vez que ele esteja sendo solicitado, olha o braço de alavanca dele. Ele reduziu o momento da força, né? Então, o momento da força é a força aplicada vezes a distância
desse eixo de movimento, né? Então, no mosquetão em D assimétrico, olha o posicionamento das trações. Ele é completamente paralelo à espinha do mosquetão, reduzindo muito o momento dessa força. Se você pegar aqui, por exemplo, o mosquetão mãe, você já não vê isso. Você vê que existe uma distância, principalmente da base superior do mosquetão, com relação à base inferior. Eu tenho uma alavanca muito grande desse lado, não tão desse. E se você olhar no mosquetão oval, você já vai ver que eu tenho esse momento dessa força muito maior. Olha. Eu tenho uma alavanca grande nessas duas partes. Então o mosquetão em D assimétrico, ele confere uma resistência. Ele confere uma resistência muito maior ao material, né? É um sistema de travamento automático do tipo twist lock, tá? Que é um sistema bastante interessante, porém é comum a corda abrir para entrar e abrir para sair, esse tipo de sistema. É um excelente mosquetão para a gente usar em equipamentos que vão demandar, vão ser solicitados por uma carga muito grande, por exemplo, equipamento de descida, equipamento de segurança, né? ou equipamento de descida e segurança em funções de segurança, em funções de descida, né? Você descer uma pessoa ou uma carga que vai adquirir uma certa velocidade e aí a gente vai amplificar resultantes dessas forças. Aí aqui a gente tem uma placa multiplicadora de ancoragem, né? Que ela é muito interessante. Antigamente era muito comum as pessoas utilizarem só um mosquetão mãe e sair clipando 5, 6 ancoragens de pessoas no mesmo ponto de ancoragem. Mesmo que ele esteja sendo backupeado, eu vou ter algumas forças que não são interessantes para o mosquetão. Então essa angulação, essa tração tripla aqui, ela não é interessante para o mosquetão, certo? E aí automaticamente quando as pessoas se afastam com as solteiras dela, né, isso aí vai acabar acontecendo. Essa tração não é uma tração interessante, bem como esse tipo de tração, né, perpendicular ali à espinha, né, ou próximo disso, ele não é um tipo de tração interessante. Ainda existe ainda um outro tipo de tração que é muito fácil de condenar o mosquetão, que é quando eu alavanco ele dessa maneira. E isso é muito comum. Então eu tenho aqui o meu ponto de ancoragem e eu tenho uma quina. Isso é muito comum. Então no momento em que eu traciono o mosquetão aqui, eu crio um sistema de forças que eu faço com que esse mosquetão aqui ele parta, ele quebre, se tomar uma ação dinâmica aí um pouquinho maior. Então a placa multiplicadora de ancoragem, ela permite primeiro que eu organize as minhas polias num sistema de içamento, que já não aconteceria aqui, e as cordas elas estariam se tocando e gerando um atrito maior. Então ela me ajuda a organizar as minhas polias, ela organiza a minha ancoragem individual. E um item que é fundamental na parte de trabalho em altura, que é a visualização clara do material e organizada. Então, por exemplo, se eu estou com os meus mosquetões aqui, eu tenho que conseguir ter uma visibilidade rápida do posicionamento das travas, para que eu consiga verificar se essas travas abriram, se essas travas não abriram, e se está tudo corretamente organizado, né? Porque uma torção no material, por exemplo, então, se eu tiver tudo isso aqui estático, com bastante peso, um outro grande perigo para o mosquetão é o torque. Então o mosquetão ele não pode entrar em torque. Eu não posso ter torque de metal com metal nunca. Nunca. Se esse mosquetão ele vai entrar em torque de alguma maneira, aí eu preciso eliminar esse torque com distorcedor também. Mas eu não posso ter um equipamento metálico alavancando contra outro equipamento metálico. O que elimina o torque também são as fitas. Eu poderia usar uma costura, uma fita plana expressa, uma fita tubular expressa, né, ou uma daisy chain. Todo esse tipo de material ele vai eliminar o torque. Essa é a placa multiplicadora. Tem vários tamanhos dela. Vamos ver o que faltou aqui. A daisy chain. Então vamos falar um pouco das fitas, né? Então essa aqui, ela é uma fita tubular. Característica da fita tubular, se você olhar, é a forma como ela é constituída. E você vai ver que a trama dela, ela é bem pequenininha.
A trama é quando as linhas se cruzam, né? Então você vai ver que a trama dela é bem pequenininha. Então quanto maior a trama, mais forte é o meu sistema de estrado, né? O próprio sistema de estrado da cama que a gente tem, ele é assim, né? É um entrelaçamento, porque eu consigo fazer com que a pressão, que é a força sobre a área, né? Eu distribuo essa pressão por área de tecido e ela se espalha, né? Então eu faço com que a pressão aqui por linha, por tecido, seja muito pequena. Então ele é um tecido que é muito indicado para abrasão. Então eu posso laçar uma estrutura que ela tenha características abrasivas, que a resistência dessa fita com relação à abrasão é muito grande, né? Ela é uma fita tubular chamada de expressa, porque existe uma costura de fábrica, né? Então ninguém chegou lá na máquina e fez isso. Existe uma metodologia científica para se desenvolver isso, um tipo de máquina específica, tipos de linha específico. Normalmente usa-se Spectra, normalmente usa-se Kevlar, normalmente usa-se os mesmos tecidos, né, que são utilizados para colete à prova de bala, né? Aqui eu tenho, e aí eu vou ter também ela, né, na verdade, de vários tamanhos. Esqueci de falar outras utilizações dela. Então eu posso usar ela, por exemplo, se eu virar ela aqui e eu colocar dessa forma nas minhas costas, eu posso desenvolver, por exemplo, já um bouldré torácico. Então pessoas obesas, elas têm o centro de gravidade dela deslocado. Então se eu colocar um bouldré pélvico numa pessoa obesa e colocar ela pendurada, ela vai emborcar. Ela vai ficar em posição invertida. Em posição invertida ela vai ter problema. Posso usar ela para carregar material. Posso usar ela para fazer minha ancoragem individual, como uma fita solteira. Posso fazer ela para fazer a ancoragem coletiva, a ancoragem de um sistema. Se eu tiver elas maiores, ou duas dessas aqui, eu consigo unir as duas e fazer uma alça de transporte para mochilar um companheiro que esteja machucado. Então caiu no chão, eu consigo fazer uma alça de transporte para levar o companheiro como uma mochila nas costas, né? Posso usar ela como um estribo no ascensor também para subir, certo? Consigo fazer um bouldré tático. Se ela for um pouquinho maior, eu consigo fazer um bouldré improvisado com ela também, né? Muito resistente, muito boa para isso tudo. Daisy Chain. A Daisy Chain, ela é uma fita tubular também. Ela também é expressa, porque ela também tem as costuras de fábrica. Essa costura tem que ser feita na fábrica e tem de tecido homologado, né? E aí ela permite que eu varie a posição da minha ancoragem. Não só a minha posição da ancoragem com relação à minha ancoragem individual, como com relação a uma vítima ou a um companheiro que eu vou precisar que muitas vezes venha descer colado comigo, junto comigo, e aí eu venho, clipo aqui, ou eu preciso reposicionar ele, né? Então, assim, ela é muito interessante para o posicionamento adequado, né? De equipamentos da gente, de estribo, certo? Daisy Chain. É muito importante a gente falar, quando a gente fala de equipamento de segurança, de tipos de homologação. Então você vai poder ver aqui, ó, que aqui eu tenho o CE, né? Eu vou ter o EN, então o CE é o Comitê Europeu de Normatização. O EN é uma outra instituição de normatização europeia. O IAA é a União Internacional das Associações de Alpinistas, né? E aí você vai ter aqui no Brasil também, você vai ter o CA e você vai ter o Inmetro, né? O grande diferencial do CE é que o CE ele testa o produto individualmente. Então cada equipamento desse aqui ele já foi testado individualmente. Cada equipamento desse ele possui um número de carga de solicitações, solicitações máximas. Então, por exemplo, eu estou especulando, mas uma polia dessa aqui, ela aguentaria 200 trações ou 300 trações dentro da carga máxima dela, né? Isso aí não condenaria ela.
Então o CE ele vai lá e testa as estruturas todas. O IAA não, o IAA ele já testa por lote. Então fizeram 300 mosquetões desse aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai escolher lá as caixas aleatoriamente, ele vai escolher o lote aleatoriamente e vai fazer o teste apenas com uma unidade, né? Então o CE ele garante, o CE e o EN eles garantem realmente uma qualidade muito maior. É importante então que todos esses equipamentos eles tenham aí essas certificações, porque é a sua vida que está entrando em jogo. A gente como piloto de avião ou como paraquedista, a gente não vai ter duas chances, a menos que você crie a segunda chance, onde teu sistema ele admita um procedimento de backup. E aí aqui eu vou ter essa fita que também ela é uma fita, na verdade ela é uma fita tubular, é uma fita de absorção de impacto, né? Então ela é toda costurada, ela tem umas costuras dessas também, né? Olha lá, ela tem umas costuras, né? Aqui é um selo de garantia de que o material não foi solicitado, né? E aí o que é que acontece? Eu clipo isso aqui no meu baudrier. Aqui eu tenho um sistema autoblocante, né? O nome dele é ASAP. E esse sistema autoblocante ele garante que na minha subida, na minha corda de segurança, eu vou ter um sistema me acompanhando. Se meu sistema principal ele romper ou ele falhar por qualquer questão, eu vou ter então um sistema acessório, né? Como autoblocante ele tem ali, ó, essas garrinhas que elas prendem na corda, né? Ele vai correr para os dois lados até que eu faça o travamento dele. Aqui eu tenho um ascensor, né? Tenho um Malion Rapid. Tá vendo? O sistema de travamento dele é um sistema rosqueável. As pessoas chamam também de trava simples, mas é um sistema de travamento rosqueável, né? Que eu posso com uma chave apertar para que isso aqui não saia mais daqui, garantindo que ninguém vai mexer e tirar dali. Então aqui eu tenho um punho, eu tenho a base inferior, eu tenho a base superior, tenho o punho da trava. É importante que esse material todo eu tenho que conseguir fazer o trabalho dele com as duas mãos, com uma mão só e de olho fechado no escuro sempre. Isso é muito importante, porque numa pane de luz do teu sistema de iluminação e você num processo de emergência onde você vai precisar fazer uma evasão por conta de um mau tempo, por conta de um risco vigente, então você vai precisar saber manusear o equipamento todo. Como a gente pode ver, existe um paralelismo aqui também na base superior do ascensor, o que demanda a necessidade de eu estar trabalhando com mosquetão oval, certo? Aqui eu tenho o ID, foi apresentado ontem, né? Então a corda ela vai passar aqui, ele é para iniciantes também, né? Por quê? Porque se eu montar errado, ele vai bloquear a minha corda, ele bloqueia o sistema todo. Eu tenho um sistema antipânico nele, que se eu puxar demais, ele trava. Como você pode ver, eu tenho um ajuste para descida, um ajuste para segurança. Então, to belay em inglês é dar segurança. Tem uma trava aqui para eu poder trabalhar tranquilamente sem me importar com a segurança. Esse equipamento aqui, ele é utilizado quando eu tenho um baudrier que não garanta o conforto para mim lá em cima. Então ele funciona como uma espécie de banquete, como uma espécie de cadeira, né? Que eu vou prender no meu sistema e eu vou conseguir sentar, aliviando principalmente a pressão que a alça do leg loop causa principalmente ali na minha artéria femoral e no meu nervo femoral também. Isso aí pode gerar
com uma sensação de parestesia, né? Então uma compressão nervosa ou uma redução de fluxo sanguíneo que vai comprometer com o tempo sistemicamente a minha saúde.